O Sala de Notícias de hoje conversa com o astrofísico Marcelo Gleiser. Ele é professor de Física e Astronomia do Dartmouth College em New Hampshire, nos Estados Unidos. E é de lá que ele fala com a gente pelo Skype. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Oi, pessoal do canal Futura. Estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, aliás, um dos mais importantes de todos, que é a origem do universo. Maravilha. Marcelo, vou te começar com uma pergunta que talvez não se faça para um cientista, mas vamos lá. A espiritualidade pode, de alguma forma, explicar a origem do universo? Já? Já, para começar. Olha, eu acho que são questões muito diferentes. Eu acho que existe uma explicação científica para a origem do universo, que é uma explicação que depende de como a ciência funciona. A ciência funciona através de medidas, observações, coisas que todo mundo concorda, né? Uma coisa se torna uma verdade científica quando vários cientistas concordam com aquela descoberta. Já a espiritualidade é muito diferente, né? Existem centenas de histórias de criação do mundo. Várias culturas diferentes já pensaram e continuam pensando sobre esse assunto. Então, por exemplo, se você é judeu ou cristão ou muçulmano, você vai ver no livro Gênesis, né, a origem do universo. Essa é uma história. Mas se você é hindu, vai ter uma outra história. Se você é um índio maori da Nova Zelândia, vai ter outra. Se você é um Yanomami da Amazônia, vai ter outra. Então, cada uma dessas histórias, na verdade, é um esforço para tentar entender a mesma pergunta. Então, para mim, o que é mais importante, se a gente procura por uma união do conhecimento, não é tanto nessas respostas todas, que são mitos de criação, mas é no fato que a gente precisa responder de alguma forma a esse grande mistério que é a origem de tudo. Uhum. Bom, mas a partícula menor do universo, que seria, talvez, mal comparando, não sei se a gente pode falar assim, a célula-tronco do universo, os cientistas chamam de partícula de Deus, que é o bóson de Higgs. O que é exatamente esse bóson de Higgs, essa partícula de Deus, e por que isso é tão importante atualmente para os pesquisadores que investigam a origem do universo? Então vamos clarificar uma coisa muito importante. Os físicos não chamam o bóson de Higgs de partícula de Deus. O que aconteceu foi o seguinte: um físico muito famoso chamado Leon Lederman escreveu um livro de divulgação científica que ele chamou de A Partícula de Deus. Mas, na verdade, foi uma piada dele, porque em inglês, quando você fala the goddamn particle, queria dizer a partícula que ninguém consegue descobrir, entendeu? E ele está atrás dessa partícula há um tempão. Mas o editor tirou o damn do título e ficou só the God particle, a partícula de Deus. Então, quer dizer, a gente não acha que essa partícula tem nada a ver com Deus. Ela simplesmente é uma partícula muito importante pelo seguinte: nós hoje colecionamos todos os dados que nós temos sobre os tijolos fundamentais da matéria, ou seja, do que é feito os átomos. A gente aprende na escola, né? O elétron gira em torno do núcleo, que é feito de prótons e de nêutrons. Ok. É só isso? Não. Tem uma porção de outras partículas que a gente não percebe no nosso dia a dia, porque elas são muito pequenininhas e elas também vivem durante muito pouco tempo. Mas com os instrumentos corretos, e uma das funções da ciência é nos dar novos olhos, vamos dizer assim, é fazer com que a gente possa enxergar coisas que a gente normalmente não enxerga. Algumas dessas coisas são justamente essas partículas minúsculas e super efêmeras que desaparecem rapidamente nessas máquinas chamadas aceleradores de partículas. A gente tem o que a gente chama do modelo padrão de física de partículas, que mais ou menos coleciona tudo que a gente sabe sobre isso. Fica faltando uma partícula, que é a tal da bóson de Higgs. Entendeu? E esse bóson de Higgs talvez venha a ser descoberto agora nessa nova máquina chamada LHC, que vem do inglês Large Hadron Collider. Em português seria o grande colisor de hadrons, que são os nomes dados a partículas tipo prótons, etc. E está faltando, é como se fosse um quebra-cabeças que a gente tem, que está faltando uma pecinha, entendeu? E a gente precisa dessa pecinha, mas ela não tem nada a ver com a partícula de Deus, ou certamente com Deus. Bom, esse mínimo pedaço de matéria, ele pode ajudar de alguma forma a descobrir de que é feita, afinal, a matéria escura do universo, e por que é tão importante descobrir isso?
Então existem várias questões paralelas aqui. Uma delas, que tem a ver com esse bóson de Higgs, é o que massas que tem. Por exemplo, quando a gente vai no concurso de Miss, né, todas as Misses são pesadas, elas têm que ter um certo peso específico. Bom, as partículas também têm certos pesos, certas massas específicas. O elétron, por exemplo, ele pesa mais ou menos 2 vezes menos do que o próton. E a gente não sabe exatamente por que existe essa grande diferença. E, obviamente, os físicos são pessoas super curiosas, querem saber tudo, quer dizer, querem dar explicação para essas coisas todas e entender se existe alguma razão por trás dessa diferença entre as massas do elétron e do próton. E a partícula de Higgs, o bóson de Higgs, é uma dessas explicações. É a explicação mais plausível e explica isso. Essencialmente, a ideia é a seguinte: é como se cada uma dessas partículas, o elétron e o próton, pudesse carregar uma mochila nas costas. Tá? E o tamanho dessa mochila é quanto do bóson de Higgs que elas podem carregar com elas. O elétron tem uma mochila pequenininha comparada com a mochila do próton. Então só cabe um pouquinho de bóson de Higgs naquela mochila. Então é por isso que o elétron é mais leve do que o próton. Mas para que essa hipótese seja confirmada, a gente tem que achar o tal do bóson de Higgs. Então essas as funções. Fora isso, existe um outro grande mistério na física de partículas, na cosmologia, que é a chamada matéria escura. O que é a matéria escura? Essencialmente é uma matéria que não usa sua própria luz. Tá? A gente sabe que ela existe porque ela tem massa e, como nos disse Newton e depois Einstein, tudo que tem massa atrai todo o resto gravitacionalmente, através gravitacional. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem uma espécie de véu de matéria escura em torno de todas as estrelas, etc. Como que a gente sabe disso? Bom, a gente não vê isso na nossa galáxia, mas a gente vê indiretamente esse véu de matéria escura em outras galáxias. Então, os astrônomos olham para o céu, veem outras galáxias, estudam como essas galáxias vão se movimentando pelo céu e descobrem o seguinte: para essas galáxias se movimentarem com a velocidade que elas estão se movimentando, tem que ter muito mais matéria do que a matéria que a gente vê brilhando nelas, as estrelas, as nuvens de gás. Que matéria é essa? É a tal da matéria escura. Problema: que matéria escura é essa? De que é feita essa matéria escura? Uma coisa a gente sabe: ela não é feita de prótons e elétrons. Ela é completamente diferente da matéria da qual nós somos feitos. Daí a questão: ok, se isso é verdade, então o que é? A gente não sabe. Existem várias possibilidades e, novamente, algumas delas podem ser testadas nessa máquina LHC. É possível que da energia da colisão, que é gigantesca nessa máquina, essas partículas sejam feitas, formadas, como se a partir da energia a gente pudesse criar novos tipos de matéria, dentre elas essa tal de matéria escura. É uma possibilidade, a gente não sabe se vai dar certo ou não.